Olá, bom dia a todos. Esse é aquele momento que chamamos de uma nova era para o mundo de regeneração, em que de maneira muito rápida e resumida trazemos os ensinamentos do livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda. No vídeo anterior, falamos sobre o encontro entre o grupo espiritual de que Manuel faz parte e um grupo de espíritos que tentam ainda lutar contra os ensinamentos de Jesus Cristo. No vídeo de hoje, intitulado As Batalhas Difíceis, o capítulo mostra um pedaço da continuação desse fato. Então, tendo vivido aquela reunião, eles indagam, ao orientador do grupo, como esses companheiros tentam algo de tal porte em um encontro de tal magnitude. Ou seja, eles se referem a tentar manipular aqueles espíritos, fingindo ser quem não eram. E ele responde, então, que a ignorância é inspiradora da astúcia que procura escamotear-se. Pretendendo criar embaraços, o rabino Eliashim preparou a farsa. Através da ideoplastia, produziu o seu disfarce, utilizando hipnose e autofixação mental, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Devido à incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium, tudo isso foi contribuindo para que o disfarce se diluísse, ao mesmo tempo em que a irritação tomava o espírito. Já que ele não gostava de ouvir o nome de Jesus Cristo, eles insistiam no nome de Jesus para que ele se mostrasse de fato quem era. Eles perguntam ainda: em razão do acontecimento, o trabalho deverá continuar oportunamente. Onde ele se resguarda e mantém o seu triste império? E aí o amigo, responde que a robustez do império de sombras não será fácil e prudente naquele momento que eles estejam no seu reduto. Redobremo-nos de que desde o fim do século XV, esse sofrido amigo vem trabalhando com outros para desforrar-se daqueles que o magoaram. Então, há muito tempo, Eliashim, junto com outros, mantém esse grupo e esse local em que se cultiva o ódio. Sendo assim, eles não entrariam em seu recinto, por assim dizer. Mas ele lembra, o progresso é inevitável e o mal tem efêmera duração. O objetivo deles, então, era diminuir esses efeitos ruins e rudes para o organismo social do planeta Terra, Como então não havia mais perguntas para aquele momento, ele, Manuel, reunido com Lopes Neto, Ivon e outros amigos, decidem visitar alguns locais, algumas instituições dedicadas ao bem, públicas ou organizações privadas, não governamentais, para observar como isso lidava. Inicialmente, eles foram a um hospital onde muitos enfermos estavam na emergência e se depararam com um hospital público brasileiro, sem verbas e sem condições, com muitas pessoas que são rudes no tratamento com os pacientes. E eles se deparam então com um senhor que tinha dores cardíacas e observam que ele está sendo maltratado. A pessoa diz que o médico não chegou, que o médico está atrasado, fala para eles irem para outro hospital. Nesse momento, a esposa do homem roga a Deus por ajuda,
E eles então se aproximam desse casal e observam que esse homem que tinha problemas cardíacos está acorrentado e o espírito que o subjuga prende essas correntes na altura do peito. Então, em um desses movimentos, ele tem um lapso, um ataque, e a mulher começa a dizer que ele vai morrer sem socorro, aí começam a fazer massagem cardíaca nele, e esse espírito ri, né, de toda aquela situação que ele mesmo provocou. É nesse momento, então, que passes são aplicados no homem, como a mulher havia pedido por ajuda, né? E ele, então, consegue, por um momento, se desvencilhar daquele espírito. E o espírito conta que, por incrível que pareça, é o filho único dele, aquele homem a quem ele está subjugando. Como ele, espírito, tinha alguns problemas de asma desde a infância, ele sofria muito. E numa das crises terríveis que ele teve, o filho que queria os bens que ele tinha sufocou com o travesseiro e depois colocou-o em posição reta, como se ele tivesse morrido dormindo, e ninguém desconfiou. E ele conta que no dia seguinte, né, no seu enterro, ele acompanhou o filho fingindo que chorava, quando na verdade o filho o havia matado. Então, naquele momento, desde que o filho tem problemas cardíacos, ele tem se aproveitado dos problemas cardíacos do filho para que então consiga matá-lo e trazer para o mesmo lugar em que ele estava, para que acertassem as contas. Então, eles tentaram, né, um diálogo, mas o homem não quis conversa, não estava interessado, permaneceu ao lado do filho. Então, Manuel faz o seguinte comentário: quando os servidores de saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Ele ressalta que acompanhou, claro, outros vários médicos e enfermeiros que eram empenhados na ajuda e na caridade. Entretanto, muitos outros que não o são. Eles ainda percorreram um lar de meninas, observando o trabalho espiritual e físico, material realizado nesses lugares. Foram a um lar de velhos, foram a vários locais, né? E observaram que a oração é importantíssima nesse trabalho de ajuda e de cuidado ao próximo. Eles também visitaram alguns locais em que são antros de drogas, né, em que as pessoas utilizam entorpecentes, becos escusos, crianças se entregam ao uso de crack. E, como sempre, o sentimento que Manuel deixa é o de compaixão e de misericórdia, lembrando da oração o tempo todo, em favor de todas as pessoas, em favor de todos os vícios. E nesse momento eles retornam então para o núcleo onde eles se hospedavam, porque em breve iriam aí para a conclusão do trabalho que estavam realizando no planeta Terra. Mais uma vez, nosso ensinamento que nós absorvemos é que necessitamos de oração, de melhoramento, de aperfeiçoamento, para que possamos servir em nome de Jesus Cristo, assim como o Evangelho nos ensina. Que nessa semana nós possamos, então, ser um pouquinho melhores do que na semana anterior e que com a chegada do Natal nós nos lembremos de Jesus o tempo todo em nossas vidas. Uma boa semana a todos.